espiritual daquilo. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos dar prosseguimento à exposição que estamos fazendo na carta de Tiago, interrompida nesses 2 últimos domingos anteriores, em virtude do último domingo estarmos em viagem, no outro anterior a este, passado, nosso culto de ordenação e instalação de oficiais, diáconos e presbíteros que foram eleitos. E vamos retomar então nossa exposição, e pretendemos concluir ainda em breve, nesse próximo mês, no livro de Tiago, na carta de Tiago. E hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor ali, e no capítulo 5, do verso 7 ao verso de número 11, leremos. E depois de termos lido esse texto, que você acompanhará a leitura, mesmo assentado, mas reverentemente, você permanecerá com a sua Bíblia aberta, para acompanhar a exposição. E pedimos aos pais, estamos temporariamente sem o culto infantil, então aqueles que são responsáveis pela garotada, os pais, por favor, fiquem atentos para não perderem nada e ao mesmo tempo não permitirem que por causa dos filhos percam alguma coisa. Cuidem das duas atenções, em ouvir e em cuidar dos filhos. É uma tarefa. Eu vi outro dia alguém colocando a foto do filho correndo, e ela colocou lá no post: dura, árdua e misteriosa tarefa. Queria ter uma regra para criar filhos. E é de fato, é uma tarefa, porque cada um é de um jeito, é verdade, quem tem mais de um sabe disso, mas há um padrão que a Bíblia estabelece. A gente tem que aprender o padrão da Bíblia, não o padrão dos homens. Então é uma tarefa árdua, mas gratificante. Abra sua Bíblia então. Diz assim Tiago 5, de 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento, no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém. Os irmãos devem estar lembrados que o contexto dessa palavra está inserido naquela primeira palavra de ânimo que o profeta, que Tiago, que o apóstolo traz àqueles que estavam sofrendo a opressão dos ricos. Os versículos de 1 a 6 tratam justamente dessa questão, a questão de como os ricos estavam oprimindo os cristãos e os mais pobres. E se você observar na sua Bíblia, se você está com a versão atualizada, o próprio tradutor coloca aí em negrito: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Nós vimos o que se refere essa expressão já há 2 domingos atrás.
Agora, dando continuidade, o apóstolo Tiago diz: sede, pois, irmãos, diante dessa situação, desse quadro de opressão, daqueles que de maneira errônea e de maneira corrupta adquirem suas riquezas e também oprimem e trazem sofrimento a vocês que são seus trabalhadores, a vocês que são os mais pobres, por favor, sejam pacientes nesta hora. E nesse exercício da paciência, tenham a esperança que o Senhor Jesus está às portas, que Ele voltará, e Ele mesmo estabelecerá o juízo. E tomem o exemplo dos servos de Deus do passado, profetas, e o próprio exemplo dos quais vocês têm estudado e visto aqui na sinagoga, de Jó, e tomem eles como modelo, e exercitem esta paciência. E então, vocês vão compreender que o juízo de Deus chegará para aqueles que oprimem, e a esperança de vocês na volta desse Senhor, que chegará para o juízo, por ser Ele eterno e misericordioso, trará a você auxílio, trará a você ajuda. É basicamente isso que Tiago está falando aqui nos versículos que nós lemos, de 7 a 11. Ele trata de três temas principais. Primeiro, a paciência. E eu quero aqui fazer-vos lembrar que, embora nossa Bíblia apareça aí mais de uma vez a expressão no versículo 7, no versículo de número 8, no versículo de número 10, sobre a paciência, na realidade não está aqui de forma alguma tratando dessa paciência que você está pensando. Embora nós precisemos exercitá-la também, evidentemente que nós vivemos num tempo e numa época onde a celeridade e onde a pressa pelo resultado tem gerado pessoas impacientes. E esta impaciência da nossa natureza em relação às coisas do mundo, às vezes reflete também a nossa impaciência do que tange às questões morais, éticas e espirituais. Então a palavra que aparece aqui para paciência não é a palavra usada para esta que nós devemos ter, que inclusive é fruto do Espírito Santo. Saber aguardar um sinal quando está fechado, a fila de um banco quando está longa, o atendimento em um órgão público, ou qualquer outra situação que você necessite quando está no consultório médico aguardando a sua vez, até porque você chega antes da hora, mas o médico só lhe atende, em regra, muito depois da hora marcada. Mas não é esta paciência que Tiago está falando aqui, conquanto a gente deve pensar nela e buscar trabalhar isso em nossa vida para não sermos de fato impacientes. Mas Tiago está falando de uma outra paciência. A paciência que Tiago fala aqui, a palavra usada aqui no original, é para sabermos persistir, perseverar, termos fôlego longo diante das opressões, diante do sofrimento, diante das pessoas que nos impõem sofrimento. É basicamente isso. Tiago não está falando aqui de tribulações, Tiago não está falando aqui de provações, que ele já havia dito no capítulo 1, aquelas pelas quais nós passamos e devemos nos alegrar nelas, por elas e com elas. Tiago está falando aqui simplesmente da opressão, da perseguição daqueles que nos molestam, de pessoas que molestam a mim e a você. Por exemplo, eu estou impacientíssimo com o meu treinador do meu time. Nada contra a pessoa dele, nada contra o seu Adenor Bach, não tenho nada, nem o conheço. Mas ele está conseguindo me irritar, está me deixando impaciente, porque não é possível um treinador que leva o time para jogar para trás e só empata, como hoje, mais uma vez foi um empate. 14 já no campeonato, com 11 do campeonato passado, já vão 25 empates no campeonato brasileiro. É demais a conta. Né? Se você for fazer uma conta de pontos corridos, cada empate você não ganha um ponto, você perde 2.
Então são 50 pontos perdidos em 25 jogos. Haja paciência para suportar. Mas não é essa paciência que o Tiago está falando aqui. Entenda. Até porque nós somos, por natureza, propensos à irritação. E embora tenhamos que controlá-la, devamos exercitar a paciência para não permitir que ela se transforme em pecado em nossa vida. A paciência que Tiago está falando aqui é a paciência de Jó, é a paciência dos profetas, é a paciência que ele esperava que os cristãos do primeiro século, que estavam sendo opressos pelos ricos daquela época, deveriam possuir. Perseverar no temor do Senhor, manter-se firme, mesmo ante a esse estado de perseguição, aguentar resolutamente, porque o Senhor Jesus está para vir, e Ele estabelecerá o seu juízo. Tendo isso em mente, eu queria pensar com vocês algumas coisas nesta noite. E, primeiro, com o tema do próprio versículo 7, do versículo 8 e do versículo 10, que fala da paciência. A palavra que aparece aí para paciência é a palavra para fôlego longo. A palavra traduzida por paciente, aí nos versículos 7, 8 e 10, significa ter um fôlego grande. E aí você constrói um pouquinho em sua mente agora a ideia de um atleta que está disputando uma corrida e que, por correr numa maratona, até porque Deus não nos chamou para sermos fundistas, nós não fomos chamados por Deus para a corrida de 100 metros. Quem espera que a vida cristã é uma corrida de 100 metros, quem espera que a corrida cristã é de velocidade, está cometendo um grande equívoco. A corrida cristã é uma maratona. Por isso que o escritor sagrado dos Hebreus, no capítulo 12, diz: corramos ela com perseverança, que é a mesma ideia aqui, com paciência, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, para que a gente não desmaie, não esmoreça na corrida. A figura é de um atleta, que está correndo, o seu fôlego já está quase se acabando, ele já está perdendo as forças, mas ele sabe que precisa chegar ao final. Então ele recupera, dá aquela respirada e geralmente tem um sprint final, puxa o fôlego, não sabe de onde e consegue atravessar a linha de chegada. Embora não chegue em primeiro, ele vence a corrida, porque buscou fôlego, suportou todo o problema que a corrida lhe impôs, o cansaço, o sol, o equipamento, os adversários e todas as outras coisas que lhe cercavam. Buscou fôlego e conseguiu chegar ao final. Tiago está trazendo isso aqui, para que a gente entenda que, diante das opressões, diante de toda a perseguição que nos é imposta por pessoas, não por situações, nós possamos suportar os maltratos com fôlego longo. Possamos desenvolver o espírito da persistência e da perseverança. E ele diz o porquê nós temos que fazer isto. Olha só, ele traz o exemplo aí do lavrador. Versículo número 7. Depois ele diz: sede, pois, irmãos pacientes. Esse pois está ligado aos versículos de 1 a 6, a opressão dos ricos. Até quando? Até a vinda do Senhor. É interessante que o apóstolo fala aqui de maneira muito clara sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele traz esse entendimento como algo que deve ocupar a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração, de tal maneira que a gente continue firme, mesmo diante de tanta perseguição, de tanta provação, de tanta opressão que os outros nos impõem. Olhe para o Senhor Jesus que está voltando. Aí ele traz o exemplo aí do lavrador. Olha o versículo número 7. Eis
que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago está pensando no agricultor, no lavrador, lá do Oriente, lá de Israel. As primeiras chuvas ocorrem neste mês que nós estamos, outubro e novembro. E as primeiras chuvas lá no Oriente, na Palestina, servia para que a terra fosse amolecida, para que a terra fosse preparada, para que a semente depois fosse lançada e então os frutos pudessem ser colhidos. Então, diz o texto aí, assim como o lavrador aguarda as primeiras chuvas, naquela estiagem que vem desde o mês de maio até outubro para os israelitas, vocês também aguardem as primeiras chuvas chegar. Aí depois ele diz, e também as segundas chuvas, as últimas chuvas, referindo-se agora ao período final do outono e ao início da primavera, que no calendário da Palestina, lá em Israel, daquela região, eram os meses de março e abril, quando os frutos começavam a surgir e a aparecerem para a colheita. Então Tiago diz o seguinte, assim como o lavrador não pode fazer nada para apressar o processo do fruto surgir, ele aguarda pacientemente as primeiras chuvas, as últimas chuvas, ele trabalha a terra, ele prepara a terra, ele ara a terra, ele lança semente, mas ele aguarda o resultado que virá lá no fim. Sejam vocês também pacientes, porque o resultado dos frutos virão. Olha que coisa interessante. E não pense, eu que morei no interior, se você já morou no interior ou está por lá, não, irmã? Onde muito se desenvolve a agricultura, não sei lá em Linhares se é agricultura, mas o lavrador espera o tempo certo do preparo da terra, do lançar a semente e aguarda pacientemente as chuvas, para que depois das chuvas possa o fruto sair, e depois do fruto estar pronto, ser colhido, para só depois ser ele vendido. Esta figura que Tiago quer trazer para nós. Aguentem firmes. E não é fácil trabalhar na lavoura. Não é fácil trabalhar no campo. É árdua a tarefa e a paciência é o exercício do lavrador. Tiago usa essa figura para dizer, assim como eles, esperem vocês também o fruto da justiça de Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos 8, versos 24 e 25. Assim como os lavradores esperam o fruto daquilo que eles plantaram surgir, nós também devemos com paciência aguardar o fruto da justiça de Deus. Olha Romanos 8, por favor, versos 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Agora vá para Hebreus para comparar essa leitura, capítulo 6, versículo 15, da carta do escritor sagrado aos Hebreus, onde ele vem falando da imutabilidade das promessas de Deus, e que Deus havia jurado por si mesmo, e que Abraão, como exemplo de fé na justiça de Deus, esperou. Diz ele então, Hebreus 6, verso 15, e assim depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Verso 17, porque Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançarmos mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor,
entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus por isto. Então eu e você temos que aguardar perseverantemente o fruto da justiça de Deus, da promessa de Deus para nós. E para que isso fique bem claro na mente dos seus destinatários, olha o que Tiago fala, depois de dizer a eles que fossem pacientes, tomando o exemplo dos agricultores que esperavam. Ele diz o seguinte: sede vós também pacientes. Olha só, assim como estes são pacientes, esperando as primeiras chuvas e as últimas chuvas, e aguardam para que o fruto surja e possa ser colhido, vocês também perseverem, sejam pacientes e aguardem. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Olha que coisa bela. Tiago está dizendo para aqueles crentes: em vez de você ficar olhando e ficando impaciente com os seus opressores, você olhe para aquele que está por voltar, que julgará a sua causa, que trará o seu juízo sobre o teu pleito, que estabelecerá a condenação desses opressores e te levará para a glória eterna, onde você não mais sofrerá dano algum. Tiago está dizendo aqui: olhe para aquele que está por vir, trabalhe em seu coração e em sua mente, de maneira fortalecida, que a vinda do Senhor está próxima. Deixa eu dizer para você aqui uma coisa interessante. No Novo Testamento, tanto nos evangelhos, quanto nas cartas, especialmente nas cartas de Paulo, e Tiago faz questão de mencionar aqui também o mesmo tema, os cristãos aguardavam o retorno de Cristo com uma ansiedade, não sendo ansiosos, mas uma ansiedade, uma expectativa ardorosa, como se Cristo estivesse voltando amanhã. E era isso que os mantinha firmes, porque em vez de eles olharem para as circunstâncias que os molestava, eles olhavam para o Cristo que estava por vir para livrar-lhes daquela condição. E eu e você, queridos, precisamos exercitar muito isto. Olharmos para a glória de Cristo e para a gloriosa volta dele nas nuvens. Esperarmos, porque ele está por vir. E eu sempre, quando falo da volta de Cristo, e me refiro a essa segunda volta, eu não só aponto para o aspecto escatológico, de que de fato ele virá nas nuvens, em estrondoso, estrepitoso e glorioso momento da história da humanidade, e todo olho verá. Mas eu me refiro também à volta de Cristo pessoal. Você já parou para pensar se Cristo não está voltando para te chamar hoje? Ou amanhã? Ou esta semana? Ou por esses dias no mês? Ou antes do ano terminar? Você já parou para pensar isso? Eu não sei. Não posso guardar aqui o dia de amanhã, o que vai me acontecer. Nem você, por mais ansioso que você esteja. Então o que Tiago está dizendo: olha, fortaleça o coração para a vida do Senhor, porque Ele estará chegando qualquer momento, qualquer hora para a sua vida, para te livrar dessa opressão, desse mal, desse sofrimento. É isso que a gente tem que carregar em nossa mente e em nosso coração. E é interessante que a palavra que Tiago usa aí para a vida de Cristo é a palavra que é usada para mostrar que o Senhor está próximo, que Deus está presente, que a chegada dele junto a nós é real e bem próxima. A palavra original para a vinda do Senhor aqui significa presença de Deus conosco. E essa presença de Deus conosco poderá ser usufruída lá na eternidade, quando Ele nos levar, quando Ele voltar para nos levar, ou já aqui, diante de todas as dificuldades e provações, sentirmos que Deus está perto
de nós. Amém? É uma coisa que você temos que desenvolver quando o sofrimento, quando as perseguições, quando as provações, quando a opressão chega. Expectativa da volta de Cristo. 3 lições a gente tira desses versículos 7 e 8. Quais são elas? Primeira, guarde isso, meu irmão. O Senhor tem o conhecimento da iniquidade que está sendo cometida contra os que são seus. Deus conhece aquilo que estão fazendo conosco e quem está fazendo com a gente esse sofrimento acontecer. Deus tem o conhecimento. Versículo 4 diz: aí eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus conhece a sua situação. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe de toda a opressão que você está vivendo, de todo o sofrimento que você está vivendo. Por isso, persevere, seja firme, tenha paciência. O Senhor conhece a tua situação. E o teu clamor está chegando a Ele. E na hora certa, o juízo dele será estabelecido. Segunda lição, que a gente pode tirar desses 2 versículos. Somente, guarde isso, somente o dia do juízo final é que vai retribuir e castigar de forma exemplar e completa os opressores injustos. Versículos 3 a 5 nos mostram isso. O vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Versículo 5, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência, e Deus trará por conhecer o juízo a esses opressores. Que lição preciosa! O julgamento já está por vir. Que lição eu tiro para mim e para você? Não se vingue. A vingança pertence ao Senhor, ao nosso Deus. No tempo certo, estes que oprimiram serão condenados com duro e severo juízo, e nós estaremos regalando das venturas dos céus. Qual é o melhor? Então, é com paciência esperar a vinda do Senhor. Terceira lição: Deus já exerce justiça hoje, porque a Ele pertence a vingança. Conquanto a sentença final já esteja declarada para os opressores, Deus pode aplicá-la hoje, já, nesse tempo. Basta que você ore e apresente ao Senhor o seu clamor. Creia que Deus poderá julgar a tua causa. Ele é justo juiz. Amém? Versículo de número 8. Novamente, Tiago usa a expressão: sede pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versos 9 e 10. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Novamente ele traz a expressão: eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E o versículo 11: eis que temos por felizes os que perseveraram. Olha a palavra que ele usa aí agora. É a mesma palavra para paciente. Perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó. Olha o jogo de palavras que Tiago usa aqui. Perseverar, manter-se firme ante as provações, é ter paciência. Ser paciente não é a paciência da fila do banco, embora você deva ter, viu? Não é a paciência de esperar o sinal abrir. Eu preciso exercitar esta paciência.
Não é esta paciência que Tiago está falando da perseverança. Na hora das duras provas, eu saber suportar com firmeza. É perseverar. Porque Jó assim fez, e Deus lhe deu um fim glorioso, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e é Deus compassivo. Aleluia. Algumas lições para nós, então, dessa outra parte do texto, do verso 8 ao verso 11. Primeira coisa que o Tiago traz aqui: fortalecer o coração. A palavra que é usada aí para fortalecer o coração é a palavra que é um chamado para termos coragem, para sermos resolutos, para sermos firmes e comprometidos com o Senhor, mesmo diante das duras provas, não largarmos o nosso compromisso com Deus. Assim como os profetas não largaram, assim como Jó, diante de toda a provação, não largou, eu e você não podemos largar o nosso compromisso, nossa resolução, nossa firmeza de coração para com Deus. E é um exercício que eu e você temos que fazer, sabe por quê? Hoje vivemos uma época, no meio evangelical brasileiro, onde a ideia de provação, de sofrimento, de perseguição, tem sido anunciada como falta de fé, ou como alguém que está em pecado. Ninguém do modelo evangelicalista, do modelo neopentecostal, da maioria das igrejas evangélicas brasileiras, trabalha a ideia da aprovação como de persistir, de perseverar, de ser trabalhado para ver o que Deus tem a nos mostrar. As pessoas estão sendo trabalhadas em sua mente, em seu coração, para viverem só a fartura, só a benesse, só o prazer, só o contentamento. Inclusive há slogans do tipo: pare de sofrer. E ninguém trabalha o lado da perseverança diante da dor, do sofrimento, da opressão e de toda a situação adversa. Por isso tem gerado alguns crentes vazios. E muitos já não continuam firmes, porque se deixam levar por essas duras provas. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus, capítulo 13. Preste atenção, irmãos, porque isto é tema atualíssimo. Naquela época, os opressores eram os ricos. Hoje não é diferente. E talvez você não sofra a opressão desse sobre a tua vida, mas está sofrendo porque alguém algum dia te oprimiu e você está passando agora duras provas. Olha o versículo capítulo 13 de Mateus, por favor. Versículo de número 7. E depois nós vamos ler o versículo número 22. Mateus 13, versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Agora vai para o 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Por isso não crescem, se deixam sufocar pela opressão e pelos males. Tiago está dizendo: fortaleça o coração, coragem nesta hora de prova, firmeza resoluta nesta hora difícil, compromisso com Deus, mesmo que tudo pareça contrário, em que Deus não está agindo por você, mantenha-se comprometido com Ele. Aí, para que isso não fique sem entendimento, Tiago traz a figura dos profetas e a figura de Jó, associada à vinda do Senhor Jesus. Tiago está dizendo que a vinda do Senhor deve fortalecer o nosso coração, aguardando que Ele voltará, para que a gente não venha sucumbir
em nossa existência e que tomemos como exemplo, como modelo, aqueles que criam vida próxima do Senhor para lhes assistir, os profetas e o próprio Jó, que soube suportar as duras provas. E olha só que coisa interessante, meu irmão, minha irmã. Abra sua Bíblia no Salmo 37, antes de apresentar aí estas duas figuras modelares, que são os profetas e Jó. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Agora olha só o versículo 9, que nós lemos de Tiago 5. Não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Espere no Senhor, não fique se queixando por aqueles que usam seus maus desígnios, como diz o Salmo 37, 7 que lemos. Aguarde no Senhor, tome o exemplo dos profetas que não se queixaram diante de tanta perseguição. Quer ver, olha só algumas coisas. Jeremias foi lançado na cisterna. Daniel na cova dos leões. Seus amigos na fornalha de fogo ardente. Elias pela fúria ensandecida de Jezabel. Alguns profetas apenas, para você ter em mente que eles perseveraram firmes mesmo ante a toda sorte de perseguição. O coração deles não renegou o seu Senhor. Manteve-se comprometido com Deus. O exemplo dos profetas, irmãos, é de desenvolvimento do seu trabalho, mesmo ante as perseguições. Continuaram ministrando a palavra, mesmo diante dos sofrimentos que lhes eram impostos. Continuaram mostrando a verdade de Deus, mesmo diante da rejeição do povo. Mesmo diante das duras provas, os profetas permaneceram firmes e comprometidos com o Deus que os havia chamado. Assim deve ser comigo e com você. E quando a gente vê por tão pouco pessoas desistindo, é porque não estão tendo paciência. Não estão tomando o modelo do Senhor. Tiago usa o outro exemplo. O exemplo de quem? De Jó. Se você abrir a sua Bíblia aí em Hebreus, por favor, faça isso. E veja aí, no capítulo 11, antes de falar de Jó, está a galeria dos heróis da fé. E o escritor sagrado vem falando de várias situações. Fala dos patriarcas, e cita Abraão e Sara, que pela fé aguardaram, mesmo avançado da idade, a promessa de Deus, e Deus a cumpriu. Fala do sacrifício que Abraão teve que oferecer ao seu filho Isaque, lá no Monte Moriá, e diz o texto que ele cria que Deus era poderoso até para fazer ressuscitá-lo de entre os mortos. Por isso, mesmo diante de tão dura prova, foi resoluto, comprometido com Deus, e a sua fé ajustada com o Senhor, não deixou de ir ao Monte Moriá. Fala de Moisés, que embora pudesse usufruir de todos os prazeres do Egito, versículos 23 a 29, e embora sofreu todo o opróbrio, considerou todo o opróbrio de Cristo para si, e preferiu os prazeres celestiais do que os prazeres transitórios do mundo. Depois fala dos israelitas atravessando Canaã, e ele fala aí, versículo 31 do capítulo 11, de Raabe, que não foi destruída. Depois fala do versículo 33, de homens que pela fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões,
extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, versículo 34, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Olha que coisa interessante. Preferiram ser torturados do que receber o resgate para não ser torturado. Preferiram ir à tortura da morte, porque criam na ressurreição do corpo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, versículo 36 de Hebreus 11, açoites e até de algemas e prisões. 37, foram apedrejados, provados, olha só que coisa tremenda, versículo 37, cerrados pelo meio. Imagine aí um serrote cortando você no meio, ó. Tua prova chegou a esse tempo, muitos não abandonaram a fé, comprometeram-se com o Senhor até a morte de serem cerrados pelo meio. Não foi essa provação que os afastou de Deus. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra. Você hoje anda vestido aí de Christian Dior, Tommy Hilfiger, Spring, Polo, Nike. Eles andavam vestidos com pele de carneiros. E olha só o final: necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que coisa gloriosa, meu irmão. Manter firme o coração na hora da dura prova, na vinda do Senhor, é ter o mesmo tipo de fé desses homens, que não abandonaram o Senhor, mesmo passando por duras provas, permaneceram comprometidos e firmes com Deus. Tome o modelo desses homens. E aí, para que você ache que isso, porque era o profeta, Tiago toma um outro exemplo, o exemplo de Jó. E diz o versículo número 11 de Tiago 5, temos por felizes os que perseveraram firmes, os que mantiveram-se pacientes diante das duras provas. A palavra que aparece aí para feliz é bem-aventurados. E a bem-aventurança é a relação correta com Deus. É o bem-estar concedido por Deus aos que são seus. Felizes são aqueles que mantêm-se firmes mesmo diante de duras provas. Aí olha o exemplo que ele traz agora. Vocês têm ouvido da paciência de Jó e visto o fim que Deus deu a ele. Porque o seu último estado foi melhor do que o primeiro. Agora deixa eu abrir aqui uma coisa para a gente pensar um pouquinho. Você acha que Jó reclamou? Você acha que Jó argumentou? Você acha que Jó se queixou? Sim, da sua enfermidade, daquilo que estava lhe acontecendo, mas nunca perdeu de vista o que Deus tinha reservado para ele. Abra sua Bíblia, entre tantos textos, eu queria que você abrisse aí em Jó 10. Entre tantos textos de Jó, que eu gostaria de ler, e você depois lê em casa, Jó 1, 21, Jó 1, 22, Jó 2, 10, Jó 13, 15, Jó 16, 19, Jó 19, 25, 26, onde Jó, de maneira humana, como eu e você, argumentou, reclamou,
questionou, perguntou a Deus, mas uma coisa ele não fez, foi deixar de perseverar. Olha o capítulo 10 de Jó, a partir do versículo 8. Olha que texto precioso para nós. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me? Será que isso não é reclamação? Lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me ao pó? Será que isso não é um questionamento? Porventura não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? Será que isso não é uma comparação de quem está passando por uma dura prova? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Apesar de todo esse seu questionamento, Jó cria perfeitamente que Deus o estava guardando. E olha só o versículo 40, capítulo 42, por favor. Lá no final do livro, olha como Jó termina o relato da sua experiência. Versículo número 2. E depois o versículo de número 5 e o versículo número 10. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que antes possuíra. Versículo 12. Abençoou assim o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. Versículo 15. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Que coisa gloriosa. O exemplo de Jó, soube perseverar, soube manter-se firme, paciente, embora tenha questionado, embora tenha protestado pela mulher que Deus havia lhe dado, com os seus amigos, com o próprio Deus. Sabe qual foi o mérito de Jó? Nunca abandonou a fé no seu Deus, mesmo diante das duras provas. Nunca abandonou a confiança no seu Deus, mesmo diante das duras provas. E mesmo sem compreender, sem conhecer completamente o porquê do seu sofrimento, e fazendo todos esses questionamentos que lemos aqui no capítulo 10, ele entendeu quais os propósitos de Deus. João Calvino, citado por Augusto Nicodemos, comentando essa passagem, diz assim: Jó, às vezes falhou por causa da sua enfermidade na carne, e murmurou a si mesmo, em si mesmo. Contudo, ele rendeu-se completamente a Deus e estava pronto a ser restringido e governado por ele, diz João Calvino. Que experiência gloriosa, que modelo eu e você temos que ter na hora das duras provas. Amém? Finalizando, você sabe por que a gente tem que ter isso em mente? Olha o final do versículo 11. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Entenda, meu querido, minha querida, que as duras provas
aquilo que as pessoas têm te causado, o sofrimento que você tem passado, o Senhor já tomou por nós em seu Filho Jesus Cristo. E por ser Ele misericordioso e compassivo, eu e você temos esperança de um dia sairmos dessa situação de opróbrio, de dor, de pesar e de sofrimento. O Salmo 23, depois do salmista dizer, ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, ele está dizendo, ainda que eu venha passar por um vale escuro, onde a morte me cerca, ainda assim o Senhor ali estará comigo. Aí ele diz, a tua bondade, termina o salmo, e a tua misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. É isso que Tiago está dizendo. A razão de termos que permanecermos perseverantes, persistentes, pacientes na hora das duras provas, é que o Senhor está conosco. E que a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão não nos abandonará. Esta é a razão de sermos felizes. O final feliz que Ele nos dará. Amém? Então, o caráter de Deus é de bondade e de misericórdia, para que eu e você possamos suportar as duras provas. Quero finalizar, então, dizendo para você, 4 coisinhas para você ir embora, guardando tudo que foi refletido aqui nesta noite. Primeiro, seja firme e perseverante, meu irmão. Não permita que os dramas da existência te sufoquem, venham a sucumbir à tua esperança. Mantenha-se firme e corajoso no Senhor. Persevere, comprometa-se com Deus, se envolva mais e mais com Deus, como fizeram os profetas e como fez Jó, mesmo diante das duras provas. Segundo, fortaleça o teu coração, alimentando na esperança da volta de Cristo. Saiba que você está reservado para um dia glorioso se encontrar com Ele. E viva para Ele nesses dias difíceis também, esperando que Ele te alcançará. Terceiro, tenha esperança. Outros venceram, como o capítulo 11 de Hebreus nos mostra. Como os profetas Elias, Daniel, Jeremias e tantos outros venceram as duras provas, você também vencerá. Você não está sozinho. Outros, quando Elias se trancou na caverna com medo dos profetas de Baal, sabe o que foi que Deus disse para ele? Deixa de ser besta, Elias. Porque ele havia dito, Senhor, só sobrei eu. Matei aqueles 450 profetas de Baal em teu nome, agora essa mulher me persegue, só sobrei eu. Deus disse, olha, abre a Bíblia por favor lá em Reis, olha que coisa tremenda, que eu e você precisamos alimentar o nosso coração, meu irmão, minha irmã, precisamos trazer sempre em mente e saber que Deus está conosco. Capítulo 17 de 1 Reis. Perdão, não é o capítulo 17, não. Capítulo número 19, versículo 18. Diz Deus a Elias, quando ele estava ali na caverna, versículo 9, Deus pergunta a ele, o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aí dentro, homem? Aí ele se lamenta, e Deus então lhe diz, também concebei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Sabe o que Deus disse para Elias? Elias, você não está sozinho não, meu irmão, meu filho. Não se acha aí que você é o único, tem mais 7.000 que não dobraram, que não beijaram os pés de Baal, que eu conservei para estarem comigo. Então a lição é, você não está sozinho, meu irmão.
Elias se trancou, mas Deus disse: que fazes aí? Sai, Elias, da caverna. Não permita que as provações te abatam. Você não está sozinho. Toma o exemplo de muitos profetas e de Jó para você. E por fim, saia daqui confiando em Deus. O Deus que é bondoso e misericordioso. O Deus que não te abandona, que está contigo, que a sua vida é certa, que está próxima, que Jesus, o Redentor, te livrará de toda a opressão. Que Ele nos abençoe. Quem crê fica de pé. Amém? Agora, eu pergunto, você vai perseverar? Seja paciente. Não é aquela paciência não, viu? Aquela também, é bom tê-la. Mas ela não fará diferença em tua vida. A que fará diferença é esta, de perseverar diante do Senhor. Vamos encerrar cantando um cântico. Aquele que entoamos no início do culto. Meu Jesus maravilhoso és. É hora de prosseguir, meu irmão, minha irmã. De manter firme o coração, de olhar para o Cristo que está por voltar, de perseverar, de continuar. Meu Jesus maravilhoso és. Depois encerraremos o culto desta noite. Meu Jesus maravilhoso é a inspiração para você prosseguir. Ele sofreu tudo em teu lugar, passou duras provas por você. Mesmo que as coisas não estejam indo muito bem, continue, persevere, ore para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Para você não desmaiar na sua caminhada. Ele tem o melhor, como tem para Jó, tem para você. Essa força para continuar. Guarde a promessa de Deus, mesmo que tudo pareça o contrário. Seja como os profetas que creram na promessa, mesmo não tendo alcançado. Senhor, eu continuo olhando para ti. Eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando você estiver aí reclamando, questionando, argumentando com Deus, as suas lágrimas estão sendo ouvidas por Ele. Vão regar a tua fé, vão te fortalecer, vão consolar teu coração. Chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus. Somente esses experimentarão a bondade, a misericórdia do Senhor, a graça e a luz para continuar. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor. Só Ele Quão grande é o Deus em quem devemos crer, sua grandeza. graça é o meu refúgio. Refugiemos na graça dele, Descanso em teu poder. descansemos em seu poder, Maravilhoso. maravilhemos-nos com a sua pessoa Maravilhoso e com aquilo és que Ele tu. faz por nós. E meu Deus está Viva o seu coração, o Senhor está perto. e nas promessas. Olhe para Ele que está voltando. Eu continuo olhando. Continue olhando mesmo diante das duras provas. Assim eu sei que posso Prossiga firme, prosseguir. persevere, E mesmo quando mesmo diante das horas difíceis. as minhas lágrimas Creia que Deus fará contigo o para mesmo Jó regar a minha fé e consolar meu coração. pois o que Chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus alcançará de desse ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
nós implementaremos a bênção. Coloque diante de Deus agora seu coração, seus dramas, suas dificuldades. Olhe para Jesus. A bondade e a misericórdia do Senhor te cercam. Coloque diante dele agora a sua oração. Deus bondoso, santíssimo, Oh Deus, queremos implorar a Ti que inunde o nosso coração oh Deus, de paciência, oh Senhor, precisamos. que inunde o nosso coração de perseverança, Oh Senhor, de fé, Senhor, tenha misericórdia. da certeza e convicção absoluta de que o Senhor está no controle de Amém. todas as coisas, meu Dá-nos Deus. esse entendimento, Senhor. E mesmo que estejamos vendo o ímpio prosperar, Oh Senhor, e mesmo que estejamos vendo oh, autoridades se corrompendo oh Deus, e prejudicando os mais fracos, oh Deus, tenha misericórdia os mais do humildes, teu povo, Senhor. mesmo que tudo isso esteja acontecendo ao nosso redor, a nossa certeza absoluta é que o Senhor É que está reina, no Senhor, é que o Senhor vê vive, todas as coisas. é que o Senhor voltará e Amém. nos resgatará e nos levará para a glória e viveremos contigo, Cremos nisso, Senhor. desfrutando da tua Ajuda-nos, presença todos os dias Assim da desenvolver nossa a nossa vida, fé. nos deleitando, Deus, em estar aos teus pés, Oh Deus, glorificando o Senhor face a face amém. e podendo passear, meu Deus, Oh, ao Deus. teu lado, louvando, adorando Oh e te Senhor, bendizendo na eternidade. sim, Senhor. Essa é a nossa certeza, Oh Deus, dá-nos porque essa isso está convicção escrito na tua alimentar. palavra. Amém. E a tua palavra não pode mentir. É verdade. Louvado seja o teu santo Sim, e poderoso Senhor. nome, meu Deus. Amém. 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 Ó Deus, e que agora o Senhor mesmo, com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia em Jesus teu Filho, com a grandeza do teu amor, do teu poder e com a ministração de consolo, de conforto do Espírito Santo, repouse sobre o teu povo, dando firmeza ao coração de cada um, daqueles que aqui estão reunidos nesta noite e daqueles que estão espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos, enquanto chegamos à porta.